Olá pessoal do canal Fãs do Direito. Bom, vamos dar sequência à correção do exercício de análise de sentença, sentença número 4. Sentença número 4 é uma ação de mandado de segurança, uma ação que tem toda uma lei específica sobre isso, tá? Tem um rito diferente, né? Ela não tem audiência para ouvir as testemunhas, então tudo que você tem que produzir documentalmente. E quando que eu entro com o mandado de segurança? Bom, de acordo com a Constituição, é quando houver afronta a direito líquido e certo, tá? Duas situações, direito líquido e certo, e a parte tem que demonstrar o perigo na demora e a tal da fumaça do bom direito, quer dizer, que ela tem direito a receber aquela situação. Então, o perigo na demora e aquela tem o direito a receber aquela pretensão. Bom, aqui o nome das partes muda um pouquinho. Em vez de ser autor e réu, passa a ser impetrante e impetrado. E essa ação é uma ação típica de fornecimento de medicamentos. Então, tem muitos lugares, né, muitos municípios, muitos advogados fazem esse tipo de ação, até alguns são especialistas nessa área, para poder dar condições à parte que está precisando de um determinado medicamento. Nesse caso aqui, pessoal, já é uma sentença mais antiga que eu tenho, tá? Não é um processo eletrônico, é uma sentença que na época, né, a gente fazia no computador, mas tem todo o padrãozinho, a época do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Então tem lá o brasão do Estado de São Paulo, Poder Judiciário, São Paulo, segunda vara civil da comarca tal, o número do processo e o ano. E aí o juiz, né, faz aquela clássica, esse processo é um processo físico, o juiz faz aquela clássica análise, né? Bom, analisou o processo, não tem nada a pedir, vistos, ponto, tá? Aí ele coloca aqui, alguém ajuizou, eu obviamente que suprimi aqui o nome da parte, então, ajuizou a presente ação em face da Prefeitura Municipal de determinada localidade, dizendo ser portadora de várias patologias, várias doenças, que compõem um quadro de hipertonia global e tremores finos de extremidades devido à doença de Parkinson. Nossa, difícil, né, a situação do cidadão aqui, tá? E além disso, bem como diabetes, esquizofrenia e depressão. Olha só, 4 patologias, né? Um quadro bem complexo de patologias, tá? Patologias graves e que precisa de cuidado. Alega fazer uso de diversos medicamentos, lógico, né? Imagina um medicamento para cada patologia, ou então medicamentos que complementam todas essas patologias. Então, alega fazer uso de diversos medicamentos e que, por não possuir condições de arcar com as despesas destes, procurou a Secretaria Municipal de Saúde, tendo seu pedido negado. Muitos municípios, num primeiro momento, negam aquele pedido, tá? Isso é clássico. Para quê? Para que a pessoa vá se socorrer do Poder Judiciário. Não deveria ser essa prática, mas acontece, né? Às vezes a pessoa, bom, negou, então eu vou embora para casa. E pode ser que até morra, tá? Negou, bom, então eu tenho condições, eu vou dar um jeito, né? Eu faço uma coleta lá em casa e o pessoal vai me ajudar a pagar isso daí. E o Sistema Único de Saúde não vai despender desse medicamento. Bom, vamos aos autos, vamos ao processo. Então, ela teve o seu pedido negado. Requer, então, a concessão de liminar, quer dizer, liminar uma medida antecipada, tá? Ou provisória aqui, que venha deixa eu ver aqui que eu me perdi, requer então a concessão de medida liminar para que o impetrado forneça os remédios
Equitan e Betaserc, sendo 2 comprimidos ao dia cada. Olha só a importância, né, do juiz colocar isso e do autor na sua petição inicial. Por quê? Porque se ele pedir remédio para tal coisa, né, para depressão, o Estado pode ser que forneça lá o medicamento genérico. Tá? Hoje, né, muitas vezes o medicamento é fracionado, então vai lá, bom, é 30 que você quer? Então eu recorto 30, está aqui para você. Tá? Então o juiz destacou aqui, ele deve ter, e a parte deve ter destacado na sua inicial, quais são os medicamentos, quer dizer, medicamento de referência, né? Sendo 2 comprimidos ao dia, então não é um comprimido só para o dia, são 2 comprimidos ao dia de cada. Então ela está pedindo 2 medicamentos e 2 comprimidos ao dia de cada. Quer dizer, na hora de entregar lá o medicamento, a Secretaria Municipal de Saúde vai ter que fazer essa continha. E um detalhe, né? O padrão farmacêutico de algumas empresas segue o padrão farmacêutico americano, em que nós temos uma caixinha de remédio com 28 comprimidos. Ou seja, 28 comprimidos não dá para um mês. Né? Vamos supor que ela tomasse um comprimido por mês, por dia. Tá? Então ela precisaria de 2 caixinhas. Por isso que o juiz, às vezes, coloca de uma forma bem minuciosa quantos comprimidos são e de que forma são. Tá? Para que o poder público forneça adequadamente. É uma decisão muito séria. Nós estamos trabalhando com a vida do ser humano. Bom, aí vem o juiz aqui, juntou documentos e o pedido de liminar foi deferido. Quer dizer, lá quando ela precisou do medicamento, o juiz concedeu. Tá? Agora continua o mandado de segurança e tem uma finalização. Essa finalização é a sentença. É essa sentença que nós estamos analisando. Ela já recebeu o medicamento, tá? Mas o processo não morreu ali não terminou ali naquela decisão. Bom, o impetrante que é a Secretaria de Saúde, foi citado e arguiu preliminarmente a ausência de interesse de agir e a utilidade ou necessidade. Bom, o impetrante vai arguir o que ele quiser, tá? No mérito, disse da ausência do direito líquido e certo, aquelas questões que eu disse a vocês, direito líquido e certo, pois o medicamento não é padronizado pelo SUS. Quer dizer, esse tipo de medicamento, o Equitan e o Betaserc, não constam da lista de medicamentos padronizados pelo SUS. Pode ser que conste o genérico. E aí nós teremos uma discussão aqui que vai até no âmbito farmacológico, tá? Que não é o caso aqui. Ou então, se fosse o caso, precisaria de uma perícia na área farmacêutica. Bom, disse ainda que o impetrante não comprovou a indispensabilidade do suplemento, bem como a sua absoluta necessidade. Poxa, com todas aquelas patologias, o impetrante, o autor, tem que provar que ele precisa daquele medicamento. Em alguns casos, tem que até juntar um laudo médico, mas isso o médico faz, o médico está acostumado. Olha, é uma doença, são várias patologias graves e tal, até né, uma junta médica, vários médicos fazem esse tipo de coisa e demonstram isso no processo. Mas está falando aqui que não foi o caso dos autos. Bom, requereu, por fim, a improcedência da demanda. É lógico, o poder público não vai querer pagar, tá? Através da Secretaria Municipal de Saúde. Aqui vem um ponto interessante. A ilustre representante do órgão do Ministério Público opinou pelo acolhimento do pedido da inicial, quer dizer, analisou a liminar e opinou pelo acolhimento e ainda condicionou isto à observação da continuidade do fornecimento do medicamento mediante receituário médico. Então, né, vai fornecer o medicamento, mas apresente aqui o receituário médico mês a mês. Quer dizer, se por um momento cessar a patologia ou diminuir a necessidade do medicamento, isso terá uma interferência aqui na questão
prática das coisas. E aí, por exemplo, o município não vai fornecer, não vai continuar fornecendo aquele um comprimido ou 2 comprimidos dia. Reduziu para 1, por exemplo. E daquele 1 reduziu para meio, tá? Então, tem situações que o paciente melhora, enfim. Bom, com esse relatório, passo a decidir. Então, até aqui a juíza fez uma análise da questão e agora ela fez o relatório e agora ela vai decidir o processo. Bom, cumpre assentar que a saúde é dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a ser observado em princípio por todos os entes da Federação, União Federal, Estados-membros, mais o ente personalíssimo Distrito Federal e municípios. São órgãos componentes do SUS. Tá? A ser observado, em princípio, por todos os entes da Federação de forma solidária. Opa, eles são amiguinhos, né? Afastando assim a preliminar de legitimidade passiva arguida pelo impetrado. Quer dizer, a Secretaria de Saúde disse que não era com ela, mas o juiz já está falando, não, é com você sim. Tá? De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde de todos e dever do Estado. Já o artigo 186 da Lei Orgânica do Município, município ao qual ocultei o nome aqui, estabelece que são competências do município exercidas pela Secretaria de Saúde. 1. O comando do Sistema Único de Saúde, o comando do SUS, no âmbito do município, em articulação com a Secretaria de Estado da Saúde, conforme se observa dos documentos que instruem a inicial. A impetrante precisa tomar diariamente o suplemento mencionado na inicial, o qual deveria ter sido fornecido pelo impetrado. Até o juiz está colocando aqui, né? Olha, se sabendo disso, por que o município não deu? Tá? Então, o município poderia ter dado, né? Que o município tem essa prática de negar para depois a pessoa se socorrer do judiciário, a chamada judicialização da saúde. Nesse sentido, tem uma cartilha produzida pelo Conselho Nacional de Justiça com esse nome, a Judicialização da Saúde. Uma cartilha muito interessante, que fica a dica aí para vocês analisarem depois. Está disponível na internet. Bom, em hipótese semelhante à dos autos, o egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou. E o juiz aqui coloca constitucional, direito à saúde, medicamento, coloca uma jurisprudência, tá? Uma decisão do próprio Tribunal de Justiça, daquele ente que está acima dele. Então, olha, aquele ente que está acima do juiz de primeiro grau já decidiu dessa forma. O juiz está colocando aqui um precedente. Pode ser que esse precedente seja até desse mesmo município. Tá? Não vou ler aqui, mas o precedente ele concede o direito ao impetrado. Bom, então uma sentença de 3 laudas, tá? Já é um caso mais complexo, vocês estão vendo. E vamos continuando aqui, ó. Seguindo há nos autos prescrição médica, quer dizer, há um pedido, um receituário médico comprovando ter a impetrante a necessidade do fornecimento dos medicamentos Equitan e Betaserc. Não é o genérico, pessoal. E em que quantidade? Sendo 2 comprimidos ao dia de cada. Tá? O juiz ainda deixa claro isso. Então, na verdade, são o quê? 60 comprimidos do Equitan e 60 comprimidos do Betaserc. O juiz já deixou claro que é para o município não pegar lá a caixinha, ó, tá aqui, né? 28 e 28, pronto. E a pessoa, às vezes, na ânsia, né, precisa daquele medicamento, pega e vai embora, tá? Depois ela vai reclamar, aí vai levar um não na cara. Então, para evitar isso, o juiz descreveu bem aqui na sua decisão, tá? Porque essa pessoa vai chegar lá na farmácia de alto custo do município com a decisão. Fala, olha, a sentença aqui está determinando tal coisa. Tá? E aí o farmacêutico vai analisar, o procurador do município vai tomar ciência disso e vai falar, não, está autorizado, tudo bem, pode fornecer o medicamento para ela. Tá? Dá um pouco de canseira essas questões, mas são direitos, né? Nós não podemos abrir mão dos nossos direitos.
Bom, no mais, os receituários não foram impugnados pelos impetrados, que não trouxeram aos autos elementos concretos de que pudessem colocar em dúvida sua capacidade técnica, e a Constituição Federal não restringe o dever de prestar assistência à saúde apenas aos pacientes à beira da morte, não sendo possível ao intérprete estabelecer tal restrição. Quer dizer, o município não contestou o receituário, ficou quietinho, tá? E a juíza está dando uma lição aqui, né? Olha, o município não vai fornecer medicamentos só para aqueles que estão lá à beira da morte, só lá na UTI, lá, né? Quase que indo embora. Não, deve fornecer medicamentos àqueles que realmente precisam e que estão aí em casa ou que estão trabalhando, né? Fazer o quê? A vida continua, apesar de todas essas patologias. Bom, a procedência da ação é, pois, medida de rigor. Olha, a juíza está dando um outro indicativo de que eu vou conceder essa ação, tá? Eu vou conceder esse pedido. Ante o exposto, julgo procedente, olha, ela colocou em negrito, o presente mandado de segurança e concedo a ordem para determinar aos impetrados que forneçam continuamente a impetrante os medicamentos Equitan e Betaserc. Parece até ser repetitivo, mas o juiz insiste, e é certo, isso correto, perfeito. Tá? Os medicamentos Equitan e Betaserc, sendo 2 comprimidos ao dia de cada, indicando na inicial ou outros que contenham o mesmo princípio ativo. Tá? Então ela deu medicamento de referência, que foi indicado no pedido inicial, ou na falta destes, outro que tenha o mesmo princípio ativo. E aqui nós temos, né, aquelas situações de referência, de genérico, enfim, tá? Mas o pedido aqui foi para esses medicamentos de referência. Bom, de acordo com a prescrição médica, então, de acordo com o que o médico prescreveu, tá? Tornando assim definitiva a liminar concedida quanto a eles. Quer dizer, a liminar que foi deferida lá, a pessoa já tem o medicamento, mas agora essa decisão ela torna-se definitiva. Então, porque o mandado de segurança tem, né, o começo, o meio e o fim, todo o processo tem. Nesse caso, foi deferida a liminar, a pessoa já retirou o medicamento, mas agora precisava ser julgado o mandado de segurança. Bom, então, nessa sentença, a juíza ainda complementa: sem condenação dos honorários, custas na forma da lei. Tá? Não condenou em honorários, custas na forma da lei, provavelmente para o município, né? Publique-se, registre-se, intime-se e cumpre-se. Tá? Então, PRIC, o local, a data, o nome da juíza de direito, e houve aqui o carimbo de ciência do Ministério Público. Tá? O Ministério Público está ciente desse caso. E foi publicada a sentença, transitada e julgado. Então percebam que é uma sentença mais complexa, uma situação corriqueira que dia a dia acontece, né, aparece, vem aos nossos são clientes, e em muitos casos o Sistema Único de Saúde não faz isso por ser ruim, o município não faz isso, é porque às vezes não tem o medicamento, ou se tem, é o medicamento genérico, mas ele não vai conceder o medicamento assim para todo mundo. Se fosse desse jeito, haveriam filas e mais filas e mais filas para que todos recebessem o medicamento do município, que é órgão componente do Sistema Único de Saúde. Nesse aspecto, pessoal, é interessante, né, esse tipo de ação, tá? Em que muitas vezes nós temos que forçar o judiciário ao ente componente do SUS a fazer alguma coisa. Então, é muito comum esse tipo de ação. Fica aí uma bela sentença, né, um caso que é bastante corriqueiro. A pessoa valer-se do Sistema Único de Saúde, até mesmo para retirar o medicamento de que ela necessita e não tem condições de pagar.
tá? É pobre, não tem condições de pagar. E mesmo aquele que tem condições de pagar, deve ir atrás. Às vezes nós temos medicamentos aí, medicamento contra o câncer, contra algum tipo de patologia, que uma dose, uma caixinha, custa R$ 7.000. Então é lógico que o Sistema Único de Saúde dá essa negativa no primeiro momento, e aí a pessoa tem que socorrer-se do Poder Judiciário, tá? Então o Sistema Único de Saúde também não é de todo ruim, ele funciona por repasse, né? Podemos estudar isso lá no artigo 186 da Constituição, 196 da Constituição Federal, mas é um caso assim bastante interessante, né? Bastante emblemático e que teve um desfecho, ainda que forçoso, mas um desfecho completo aqui a esse caso, tá bom? No próximo exercício nós vamos analisar uma outra sentença mais complexa ainda. Vejam que o grau de dificuldade vai aumentando, tá? Então até o próximo, continuem inscritos aí no canal Fãs do Direito. Obrigado.